Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Você que está sentado, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos todos saudáveis. Shalom, pessoal de casa. Facebook, Instagram. Deus abençoe vocês. Reúne a família aí. Eu creio que Deus vai abençoar você nesta noite. As pessoas que estão aqui no templo, levanta suas mãos para os céus. Aleluias, eu não sei você, mas eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto o Espírito Santo de Deus pairando sobre este lugar. E eu quero dizer para você que Ele vai abençoar quem está ligado e quem quer muito Ele. Quem vai se declarar nesta noite para Ele e quer muito Ele é que vai ser honrado com a bênção dos céus nesta noite. Você não saiu da sua casa à toa. E você que está em casa, essa unção vai ser atribuída a você também. Xeremalabaxê. Ergue as suas mãos para o alto, mais alto que você puder. Deixa sua Bíblia no banco, querido, na cadeira. Seja livre. Seja livre. O Senhor te tornou livre nesta noite. Você vai aplaudir a Ele, adorando Ele com as suas palmas. Aplauda Ele, a Ele. Oh, xaramalabaxê. Receba, Senhor. É para ti, meu Pai. Nós o amamos, adoramos, engrandecemos o teu nome. A Bíblia relata sobre os dias difíceis e que nós devíamos nos preparar quando Ele chegasse. Como igreja do Senhor, se prepare, porque o noivo está chegando. E estes tempos difíceis que nós estamos vivendo é nada mais e nada menos que a palavra se revelando à sua igreja. Eu queria que vocês se assentassem. Eu estava sumida, né? O pessoal já estava preocupado comigo. Sabe o que é? Porque durante quase 2 meses eu me tranquei no quarto. Eu fazia as minhas coisas, o que tinha que ser feito. Como mãe, como esposa, como dona de casa. Abençoamos 67 famílias. Mas chegou um período que eu precisei ficar no meu quarto. E eu fechei a porta. E eu disse: Senhor, é só o Senhor e eu. A conversa é com o Senhor. Então vem, Espírito Santo, sente aqui do meu lado, porque a conversa é séria. Eu preciso de direções. Eu preciso saber o que está acontecendo dentro de mim. E eu preciso de uma direção do teu Espírito, para que as coisas funcionem, não do meu jeito, mas do jeito do Senhor e da vontade do Senhor. Muitas vezes queremos as coisas do nosso jeito, andar do nosso jeito, pensar do nosso jeito. E o Senhor ensina na palavra dele que não é assim que funciona. Então eu comecei a conversar com meu pai, no secreto. E ele começou a me revelar umas coisas. Eu queria que quem estivesse aqui dentro, e você que está aí na sua casa,
Se ligue nessa palavra. Eu quero dizer que antes de eu ministrar essa palavra para você, o Espírito Santo ministrou essa palavra em mim. E por mais difícil que seja, eu sempre disse para Deus: Deus, eu quero aprender mais de Ti. Eu quero que o Senhor revele para mim a Tua vontade. Eu quero que o Senhor revele para mim o Teu reino. Mas para Deus revelar o reino dEle, a cultura do reino dEle para nós, nós precisamos nos despir. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. E eu quero encorajar você que está em casa a pegar papel e caneta, para você fazer algumas anotações, para você meditar depois nesta palavra, esmiuçar ainda mais essa palavra. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Essa palavra é uma palavra tão conhecida, mas é uma palavra tão arrebatadora. A Bíblia, ela é um livro que revela a vontade do Pai para nós. A Bíblia, ela é uma Bíblia que está disponível no mundo. Tem alguns países que têm dificuldade de ter acesso a ela ainda nesse século. Mas a palavra, ela está sendo levada a todo mundo. Só que muitas vezes nós não queremos seguir essa palavra. Nós não queremos seguir esse direcionamento. Queremos estar dentro da casa de Deus aos domingos. Queremos estar dentro da casa de Deus às quartas-feiras. Hoje está sendo mais online. Mas não queremos seguir os princípios e a vontade de Deus para nós. Eu quero dizer para você que assim não funciona. O céu não funciona do jeito que a gente quer. O reino de Deus, ele foi estabelecido por Deus e não por mim. O reino de Deus foi estabelecido pelo Pai. E nós que entendemos que somos filhos, nós precisamos aprender sobre este reino. Estamos dentro de uma igreja que é uma igreja apostólica. O Espírito Santo de Deus faz presente neste lugar. Aleluia! O Espírito Santo de Deus faz presente em toda a sua casa agora. A gente precisa entender quem é o Espírito Santo e buscar por ele. A gente precisa entender de lei quem nós estamos servindo. O que Ele quer revelar para nós dentro da Tua palavra. Está passando o tempo. Eu estou horrorizada como o dia está passando rápido. Como a semana tem passado rápido. Como os meses têm passado rápido. Estamos no meio do ano. Eu tenho ficado alerta quanto a isso. O que nós estamos fazendo neste tempo? Estamos vendo a nuvem passar? Estamos declarando que é mais um dia? Ou nós estamos entrando dentro dos nossos quartos e entendendo que Deus quer revelar para a sua igreja neste tempo? A busca pelo entendimento. Diga, a busca pelo entendimento. Quando eu era menino, eu agia como um menino. Eu achei 3 passos para o entendimento dentro do versículo 11. Quando eu era menino, eu agia no falar como menino. Primeiro passo, falar como menino.
menina, eu agia no pensar como criança, como menina. E o último passo, são 3 passos: falar, pensar e raciocinar como menina. Você está entendendo o que Paulo estava querendo dizer para aquela igreja? Quando eu era menino, eu falava de um jeito, eu pensava de um jeito, eu raciocinava de um jeito, eu concluía as coisas de um jeito. Mas agora, porém, agora, eu não sou mais menina. A Isa não é mais menina. A Isa não é mais criança. Então a Isa tem que parar de pensar como menina, falar como menina. O primeiro passo que eu quero, dos 3, para começar, é o falar. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 9 diz: o hipócrita com a boca causa danos ao seu próximo. Provérbios, capítulo 11, versículo 9 diz: o hipócrita com a sua boca causa danos ao seu próximo. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quem eram os hipócritas na Bíblia? Eram os fariseus, que para mim tinha uma cabeça, um cabeção. Estava sentindo saudade de falar essa palavra, cabeção. Hipócritas. Ó hipócritas, com a boca causa danos ao seu próximo. Quem somos nós, como filhos de Deus, que causamos ainda danos ao nosso próximo com a nossa boca? Porque a boca, ela é uma fonte de vida, tanto de maldição ou com bênçãos. Ou sua boca é usada para falar maldição, ou ela é usada para causar bênção na vida do seu próximo. Os justos são libertados pelo conhecimento. Quando eu conheço e quando eu entendo que eu não sou mais menina, então eu não uso a minha boca mais para falar aquilo que eu não devo falar, ou para amaldiçoar alguém, ou para sair dos meus lábios palavras torpes, que machucam, que ferem, que matam. Quando eu entendo quem eu sou no Pai, eu começo a entender que eu sou filha, e filho faz a vontade do seu Pai. E o reino de Deus, ele é entendimento, ele é conhecimento. Então eu não posso falar mais como menina, porque eu não sou mais. E se eu falar como menina, eu estou sendo uma hipócrita. E os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Vai ficar batendo cabeça se não chegar a esse entendimento. Lá no livro de Colossenses, Paulo estava dizendo no capítulo 4, no versículo 5 e 6: andai, andai com sabedoria para as pessoas de fora. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo,
seja sempre. Vai lá, Colossenses capítulo 4, versículo 5 e 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Agradável. Temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Agradável. Ainda que às vezes dá vontade a gente retrucar, ainda que às vezes dá vontade da gente assumir a nossa razão, eu quero dizer para você nesta noite que a sua razão não vai te trazer paz, mas a palavra, que é o conhecimento, que é o entendimento, ela vai trazer um posicionamento para nós, como filhos, como servos do Senhor, em todos os tempos. Como nós temos respondido a cada um, na grosseria, a nossa palavra tem sido agradável, ou nós temos deixado a carne falar mais alto quando é para se falar com alguém? Como nós temos falado para as pessoas, conversado? Será que nós temos dito, que se vire você, que se dane você não tem mais jeito? Eu quero dizer para você que isso é uma mentira do diabo. Nós temos jeito quando nós entendemos a revelação do Espírito de Deus sobre nós. Que seja temperada com sal, para que seja a medida certa como nós devemos falar. Eu não estou falando, só das situações fáceis. É muito fácil a gente atribuir uma pessoa no falar quando a situação está favorável a nós. É tão fácil, se torna tão agradável. Mas eu estou falando no tempo quando a situação não está favorável a nós. E aí nós temos que aprender a falar com aquele que está diante de nós, mesmo quando não está nos agradando. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Eu não sou menino mais, então eu não tenho mais que me comportar como uma menina, uma criança. O entendimento, ele traz essa revelação no falar. Quem me conheceu no passado. O Alex está bem assim, que as palavras saíam torpes, que as palavras saíam para ferir, para agredir. E o pior, eu já estava dentro da casa do Senhor. Eu posso até refletir aos tempos passados. No começo, nós somos como crianças na mão do Senhor. Até entender tudo, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus. Entender o propósito. Leva um tempo, é um processo. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele nos transforma de glória em glória. De tempos em tempos, mas a gente precisa entender isso. Nós estamos dentro de um processo de entendimento para aquilo que os céus quer revelar a nós. Então aprenda a conversar, aprenda a falar. Nós precisamos abrir a nossa boca para abençoar. Pastora, como é que fala com uma pessoa que já vem armado? Desarma ela na palavra.
é que vem? Como é que a gente se comporta com uma pessoa que já vem gritando? Desarma ela na palavra, no seu falar. Eu tenho certeza que ela vai se desarmar, né, pastor? Estou feliz de ver o senhor aqui. Ela vai se desarmar, as armas cairão por terra. E ela vai entender quem é você naquele momento. Que você é um cristão autêntico. Que você entendeu como funcionam as coisas hoje no falar. Vocês entenderam o falar? Quando o anjo veio até Isaías, Isaías estava com um grande problema. Os céus queriam se revelar para Isaías. Deus queria entronizar em Isaías um grande processo das promessas de Deus para o profeta Isaías. Mas antes disso, veio um anjo, se encontrou com Isaías e teve com o falar de Isaías. Perdemos as estribeiras muito fácil. Deixamos o sangue ferver muito fácil. Principalmente os coléricos e os sanguíneos. Mas existe o Espírito Santo de Deus que está aqui na terra. Jesus foi para o Pai, mas deixou o Consolador, o professor, para trazer entendimento da revelação do teu reino para nós. Ele está aqui. Segundo passo, o pensar. Quando eu era menina, eu pensava como menina. Mas hoje, a Isa não é mais menina. Quando eu era menina, eu pensava que nada ia dar certo. Eu pensava que o que falaram para mim quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, adolescente, eu pensava que aquilo que foi falado para mim ia acontecer para o resto da minha vida. Que eu ia ser só mais uma no mundo. E que eu nasci porque os meus pais só sabiam botar filho no mundo. Não. Quando eu entendi o que Deus quer revelar para mim no meu pensar, eu comecei a mudar o meu pensamento. E o Espírito Santo dizia para mim: Isa, você não é mais uma no mundo. Você é aquela que Deus colocou nessa terra com o propósito dele de pensar as coisas do alto, porque as coisas do alto revelam a vontade de Deus para você. Quando eu era menina, eu pensava negativamente. Quando eu era menina, eu pensava: caramba, eu estou no meio de uma família desestruturada. O que vai ser de mim quando eu tiver a minha? Mas quando Deus veio com a revelação do entendimento, eu comecei a pensar: não, Deus, Ele tem uma promessa para mim. Ele tem uma promessa para mim de uma família bendita. Olha o pensar como muda. Uma família bendita é uma família estruturada. É uma família firmada na palavra do Senhor. É uma família com comunhão, com unidade, com amor. Aconteça o que acontecer, de bom ou de ruim, está ali bendita aos pés do Senhor. Olha o entendimento de pensamento.
como muda. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, santos irmãos, está falando com a gente. Laísa, ele está falando com você. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado, Laísa, celestial, fixe os seus pensamentos em Jesus. Nós fomos chamados para algo extraordinário nessa terra. E ele está ensinando: fixe os seus pensamentos em Jesus. Ele não está dizendo: fixe os seus pensamentos nas minhas colegas de escola, nas minhas colegas de trabalho. Não, nos meus parentes, de perto ou de longe. Ele está dizendo: fixe os seus pensamentos em Jesus, que morreu naquela cruz por mim e por você, e vai levar você à salvação de um reino que está esperando cada um de nós. Fixe os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Aonde você tem fixado os seus pensamentos? Naquele que fez algo para você que você não gostou? Aquele nem sabe que você não gostou. No problema, você tem fixado no problema? Eu quero dizer, se você fixar somente nos problemas e tirar os seus pensamentos de Jesus, você não vai aguentar só fixar nos problemas. Mas quando você fixar em Jesus, Jesus vai solucionar o seu problema, que eu não sei o que você está passando. Ele sabe, Ele vai te atender quando você entender quais são os seus pensamentos nele. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim: mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Eu quero dizer para você que as coisas do alto são maneiro. Viu, Laísa? As coisas do alto são maneiras. As coisas do alto nos dá prazer, nos enche de amor, de fé, de esperança. Mas é nas coisas do alto e não nas coisas do outro. Para de fixar onde não é para você fixar. Para de ter pensamentos onde não é para você ter pensamentos. Só quem te conhece por dentro é Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ele sabe aonde ele tem que esquadrinhar você. Lembra quando eu comecei dizendo que eu tive que ir para o quarto? Ele começou a me esquadrinhar. E ele começou a me mostrar: Isa, tem umas coisas aí que não são legais. E é como se você estivesse voltando a ser menina. Isa, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Irmãos, nós não somos daqui. A gente está aqui de passagem. Todo mundo já ouviu isso, está careca de saber. Mas a gente está pensando mais nas coisas daqui do que lá nas coisas do alto. O reino de Deus quer se revelar a nós, mas a gente só pensa nas coisas da terra e não nas coisas do alto. Ei, sai do físico e vá para o espiritual. Sai da lógica e vai para aquilo que Deus quer revelar para você. Oh, xerema, xerema, surima.
Provérbios 15:16 diz: o Senhor, isso aqui é muito forte. Provérbios 15:16. O Senhor detesta. Na minha Bíblia está assim, eu tirei da Bíblia. O Senhor detesta os pensamentos dos maus. Meu Deus, como é que a gente vai agradar ao Senhor se nós estamos tendo pensamentos ruins, pensamentos maus? Os nossos pensamentos maus, aonde Ele vai nos levar? A caminhos maus. E aí a gente vai perdendo o entendimento de Deus, e a gente vai perdendo as bênçãos do Senhor, e em vez de a gente ir para frente, a gente começa a ir para trás. Começa a ir para trás. Deus não quer que você volta, Deus quer que você prossiga. Ei, o alvo está lá na frente, a bandeira está lá na frente. Ei, você precisa conquistar aquilo que Deus está liberando para você. Ele quer liberar algo para você, mas o seu pensamento não sai lá do lixo, do passado, da angústia, daquilo que alguém falou para você. Libera, tira essa roupa, veste outra. Deus, Ele quer te dar vestes novas. Tira a roupa velha. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Quando a gente fala, se bem que tem gente que faz o seguinte: fala sem pensar. Quando viu, já falou. Começa a pensar em coisas que vêm do alto. Ele vai te ensinar. Ele está aqui, o Espírito Santo, Ele está aqui para ensinar para você o que nós devemos falar em todo o tempo e fora do tempo, nos dias bons e também nos dias ruins, com pessoas que você ama, mas também com pessoas que pisam no seu galo. Ei, o que você tem pensado e o que você tem falado? Terceiro passo. Quando eu era menino, eu raciocinava como menino. Eu concluía as coisas como menino. Concluía como coisas e situações como menino. O tempo de menino, fases de menino, nos leva a situações perigosas. Pegou isso? O tempo de menino nos leva a situações perigosas. Sai deste caminho perigoso. Ele quer revelar um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho. Como adulto, eu coloquei assim: a criança não tem muita noção dos seus atos. Não é assim? Quem tem criança em casa? A criança, ela não tem muita noção dos seus atos. Ela fez e para ela é como se tivesse tudo bem, tudo legal. Ela fez ali uma arte que não é tão arte assim. Mas para ela é como se fosse, está tudo bem. Ei, isso é uma criança, mas adulto não. Se eu fiz uma arte, não está tudo bem. Eu vou ter consequências daquela arte que eu fiz. Está dando para entender? Ei, Deus, Ele perdoa todas as nossas artes, mas Ele não nos livra da consequência. Então começa a viver como um adulto.
Começa a se comportar como um adulto. O adulto, ele precisa entender o tempo que está vivendo e gerar o conhecimento. Gera o conhecimento em você. Gera isso. Pastora, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o maior teólogo da face dessa terra para me dar aulas. Os teólogos são de Deus, amém? Mas não precisa. O Espírito Santo, ele é o maior professor. Mas se você quiser ir lá para a escola de teologia, né, pastor? Pode ir. Aprender. Vai ser bom. Entenda que nós precisamos aprender a deixar de ser menino para sermos homens e mulheres adultos naquilo que o céu quer dar para nós. Aí tem mais. Lá em Efésios, capítulo 23, Paulo estava ensinando. Paulo não, Efésios, capítulo, é isso mesmo. Paulo estava ensinando a eles a se despir. A tirar aquelas vestes que não servem mais. As vestes que ficaram sujas. E se revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade e provenientes da verdade. As suas vestes têm que ser de santidade, queridos. As nossas vestes têm que ser de santidade. Vestes da verdade. Chega de vestes da mentira. Tem quanto tempo mesmo que nós estamos no caminho do Senhor? Tem quanto tempo mesmo que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador? Tem quanto tempo mesmo? Tem quanto tempo mesmo que nós estamos dentro, no caminho do Senhor, dentro da casa do Pai, andando com o Senhor? Tem quanto tempo? Tem gente que tem 30 anos, mas a mentalidade é de menino. Tem gente que tem 10 anos, mas a mentalidade continua sendo de menino. Raciocinando como um menino. Quando é que nós vamos crescer como homens e mulheres de Deus? Quando é que nós vamos nos posicionar no nosso falar, no nosso pensar e no nosso raciocinar como verdadeiros cristãos nessa terra? Quando é? O tempo está se esvaindo, está acabando. Lá no versículo 11 completa assim: quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deixa para trás. Você está carregando o que na sua bolsa? Se for possível, larga essa bolsa, compra outra. Coloca coisas dos céus dentro dela. Para de carregar uma bolsa cheia de um fardo pesado que você nem tem aguentado mais. Joga fora as coisas ruins da sua vida. Ele está aí, Ele vai te ajudar. O Espírito Santo, Ele está aí, Ele vai te ajudar. Deixa para trás. Deixa para trás. Ele está dizendo: deixe para trás aquilo que não traz nenhum benefício para você. E alcance agora. Você e Deus. Alcance agora aquilo que Deus tem para você. O amor. Ele vai te estruturar. Ele sabe o que é melhor para você. Entregue a sua vida verdadeiramente nas mãos dele, para ele te direcionar, ele te guiar. Oh, aleluia. Tem alguém aqui?
O que precisamos deixar para trás? Que nos tornamos adultos. O que a gente precisa deixar para trás? Eu anotei algumas coisas aqui. Talvez deixar de sermos menos crianças e sermos mais adultos. Talvez deixar os mimimis para trás, para nós nos tornarmos homens e mulheres de Deus. Talvez deixar de sermos bicudos quando alguém fala alguma coisa que a gente não gostou. E a gente fica uma tromba desse tamanho. Antigamente, quando eu era criança, a minha irmã dizia: e pode largar essa tromba. Ficamos bicudos por coisas que não gostamos. Quando é que a gente vai deixar de ser menino e nos tornarmos homens e mulheres de Deus e deixar para trás de ser birrentos, de ficar batendo o pé? Ah, não quero isso não. Quando é que a gente vai parar de ser birrento? Criança, já viu criança birrenta? Eu lembro quando a Brenda tinha 1 ano e meio. Cara, 1 ano e meio, o que é 1 ano e meio? A Brenda estava dentro de um supermercado, nós estávamos lá, você lembra disso, pastor Vanderlúcio? Ela se jogou no chão, porque a gente não poderia dar naquele momento o que ela pediu. Ela se jogou no chão, começou a espernear, e eu olhei para aquilo e eu falei: aleluia, em casa a gente conversa. Birrenta. Mas 1 ano e meio ela estava no tempo de menina. Foi salva, hein? Agora ela não é mais uma menina. Agora não tem como ela se jogar no chão, colocar as perninhas para cima e fazer pirraça. Porque o tempo de fazer pirraça acabou. Agora ela é uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, uma filha do Senhor. E hoje ela entende que tempo ela está. Quando é que a gente vai parar de querer ter razão em tudo? Eu quero dizer para você que antes dessa palavra ser liberada para você, Deus liberou para mim. A gente quer ter razão em tudo. Eu nem entendo nada. Quer ver como é que eu não entendo nada? Isso daí é o quê? Um contrabaixo? Ah, acertei. Nem sei como é que toca aquilo. Mas eu quero ter razão. Eu chego pro Jonathan e falo: Jonathan, esse seu baixo você está tocando errado. E ele diz para mim: não, pastor, eu estou tocando certo. Não, você está tocando errado. Eu quero ter razão. Ei, isso daí é coisa de menino. Eu preciso entender que Deus deu o dom para ele estudou para isso. E ele entende mais do que eu. Então eu não tenho que ter razão nisso. Mas quando eu era menina, eu queria ter razão em tudo. E aí, quero levar vantagem nas discussões. Quero levar a vantagem nas discussões. Se eu não levar vantagem nas discussões, para mim não serve. Ei, isso é coisa de menino. Irmão, é melhor você ter paz do que você ter razão. O Senhor vai te justificar ainda que você esteja certo. Não vale a pena você ter razão em discussões inúteis, fúteis. Isso é coisa de menino. Vamos crescer. Vamos parar de querer levar vantagem em tudo. Vamos deixar de falar demais. A gente nem sabe. Vamos parar de julgar. Esse papel não é nosso. Você entendeu? Quem é adulto entende que esses papéis não são mais nossos, não fazem parte mais da nossa vida, porque nós somos adultos, espiritualmente falando. Deus quer te deixar saudável.
Entenda isso. Deus, Ele quer que a sua alma, o seu espírito e o seu corpo sejam saudáveis. Mas para que isso aconteça, você precisa trazer a revelação do entendimento da palavra de Deus e adquirir isso em você. Gera isso em você. Como é que faz isso? Vai lá para o seu quarto, o Espírito Santo vai se revelar para você. E você vai deixar de ser menino. Eu quero dizer para você que o tempo de menino acabou. Você pode perguntar para mim, Isa, quando é esse tempo? Eu quero dizer, acabou o seu tempo. O tempo é hoje de se tornar homem. O tempo é hoje de se tornar mulher. O tempo é hoje de deixar as coisas de criança e começar a tornar as coisas de adultos na sua vida. Olha só o que Deus trouxe para mim no seu na sua revelação. A falta de entendimento atrasa o processo do propósito. Sabe quando ele me deu isso, pastor, na reunião de líderes? A falta de entendimento atrasa o processo do seu propósito. Quanto mais menino você é, mais atraso vai ter dentro do seu propósito. Você chegar lá aonde Deus quer que você chegue. Então a gente precisa entender as coisas do alto agora. A gente não tem muito mais tempo. Como nós temos nos comportado dentro dessa pandemia. Como nós temos nos comportado. O que nós temos pensado, falado, raciocinado. O que a gente tem feito nessa pandemia? Como é que eu tenho me comportado lá dentro do meu trabalho? Não vou falar escola porque não está tendo aula. A não ser online, né? Como nós temos nos comportado dentro da nossa casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, ou até mesmo com a gente mesmo. Sabe o capítulo 13 de 1 Coríntios? Paulo estava falando sobre o amor. E eu quero dizer para vocês que o amor, ele traz libertação para nós. O amor de Deus traz libertação para nós. Para mim, quando eu começo a entender aquilo que Deus tem para mim. Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele está dizendo para mim e para você: deixe de ser menino. Você não é mais menino. O meu amor se revela a você para que você entenda as coisas de adulto e se comporte como tal. Eu queria que você ficasse de pé. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Eu tenho visto o pastor Vanderlúcio, que é o meu pastor, também se desdobrando para atender a igreja do Senhor, o MAC. E até aqueles que vêm até nós, que nem daqui são. Mas eu quero dizer para você como igreja, o pastor Vanderlúcio não é o Espírito Santo de Deus. Ele te atende com o maior carinho, e isso ele faz com amor. Nós fazemos a obra do Senhor com muito amor. E se precisar de nós, nós vamos estar aqui para te servir, porque nós viemos para servir. Mas eu quero dizer que ele não é o Espírito Santo de Deus. A Isa não é o Espírito Santo de Deus. Então, neste tempo, você que está dentro da sua casa, busque o entendimento da revelação da palavra de Deus para a sua vida. Tranca no seu quarto. Ele vai se revelar a você. Quando você chama por ele, ele vem. Então a gente tem que começar a deixar de ser menino. Sabe
aquelas coisas que não agradam ao Senhor e nós temamos em fazer. É o menino que faz isso, é a menina que faz isso. Outro dia eu fiz uma pergunta para uma pessoa, uma jovem, e eu perguntei a ela: você ama Deus? E ela disse assim: amo. E eu perguntei de novo: você ama Deus? E ela olhou para mim dentro dos meus olhos e ela disse: amo. E eu disse assim: você tem certeza que você ama Deus? Ela disse: eu tenho certeza. Quem ama quer andar junto. Quem ama quer ouvir a voz dele. Quem ama quer conhecer ele na íntegra. Quem ama quer as coisas dele. Quais são as coisas do reino que ele tem para nós? Quem ama busca do alto as coisas do Senhor. Quem ama quer entrar nele e quer deixar ele entrar em nós. Quem ama, quer crescer com ele. Fecha seus olhos. Coloca a mão no seu peito. Sabe por quê? É onde ficam as suas emoções. Aqui, ó. Sua alma. Seus sentimentos. Como é que está aí dentro? Eu não conheço você por dentro. Eu não fiz você. É Deus que sabe o que você precisa, o que precisa ser mudado. É Deus que sabe o que precisa ser mexido. É Deus que sabe o que precisa ser transformado aí dentro de você, para que você vire um adulto. É Deus que sabe. Diz para Ele, Ele está aqui. Enquanto o Vitor canta essa canção, você vai conversar com seu pai. Conversa com ele. Sabe o que eu tive que falar para o Espírito Santo? Eu não quero ser menina. Eu já tenho 45 anos. Chega. Chega. Eu quero ser uma adulta abençoadora. Eu quero ser uma adulta cheia de sonhos, cheio da graça do Senhor. Eu quero aprender a me comportar em ambientes não favoráveis. Chega! Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher diante daquele que me trouxe a essa terra com um propósito. Meu coração. Você pode dizer isso nessa noite? Você que está em casa, você pode dizer isso nesta noite? Lava, Senhor, o meu coração. Esquadria, Espírito Santo, os nossos corações nesta noite. Nos torna pessoas melhores, seres humanos melhores. Não para sermos os bambambãs, não, mas para sermos cristãos autênticos. Para sermos filhos verdadeiros, não mentirosos. Oh, Senhor, guarda o nosso coração, lava o nosso coração. Esquadria o nosso coração. O meu coração de fazer minha vontade e viver pra mim mesmo.